Para compreendermos as Escrituras, vamos continuar o estudo no Evangelho de João, capítulo 4, agora a partir do versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela está aqui fazendo uma referência importantíssima a respeito dos mandamentos, a respeito da ordem de Deus para o ser humano, para o homem, para a mulher. Nós fomos criados para adorar a Deus. Então nós devemos ouvir, adorar, temer somente a Deus, somente a Ele prestar culto. Nós temos aqui a ordem do culto, a ordem de prestar culto. Por onde o povo de Deus andasse, deveria montar o altar e o lugar da adoração. Então ela está dizendo, nós obedecemos e montamos aqui neste monte o local ordenado por Deus. Ordenado de Abraão a respeito da adoração, que deveria ser mantida por todo o tempo. Enquanto houver terra, que haja adoração a Deus, que haja um lugar de adoração. Qual é este lugar que nós devemos adorar? Então, ela está seguindo uma lei, ela está seguindo um mandamento, uma orientação. E havia já divergência entre os samaritanos que aceitavam aquele lugar, aquele monte, onde Jacó havia dado para eles como lugar de adoração, e os judeus já diziam que deveria ser em Jerusalém. A própria lei de Moisés já diz que deveria ser um lugar só, não poderia haver mais lugares, porque a proliferação de lugares, de centros principais de adoração, levaria o povo à idolatria. Não conseguiria haver uma igualdade, começaria a haver diferenças, inovações, cada lugar com o tempo criaria um outro modelo, um outro sistema, e levaria a um sistema errado, idólatra. Então que mantivesse um correto de acordo com a orientação da palavra, das Escrituras. E ela então quer saber sobre isso. Ela quer adorar a Deus, ela quer cumprir o mandamento, e vendo então que ele é profeta, foi a primeira coisa que veio à sua mente a respeito do lugar de adoração. Todas as respostas de Jesus, nós vamos aqui estar observando a continuidade da sua pregação, do anúncio do Evangelho, boas novas de salvação para todo aquele que crê. Crê, ser batizado, ser salvo, ser batizado com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa fluir nele água viva e dirigi-lo para a vida eterna, uma fonte de vida, de discernimento, de dom espiritual, de sabedoria, de inteligência, de conhecimento de Deus, de poder para pregar o Evangelho, para obedecer o Evangelho, para viver de acordo com o Evangelho, poder do Espírito Santo habitando dentro do ser humano, dentro da pessoa humana, em comunhão com o seu Espírito, testificando com o seu Espírito que você é filho de Deus. Essa é a salvação. Então, mais uma vez, nós vamos encontrar isso aqui na resposta de Jesus, até mesmo sobre lugar. Então, que lugar? Lugar já traz um sentido material, terreno, do mundo, construído. Vamos edificar um templo? Vamos adorar no monte com pedras? Vamos preparar, como veio a instrução para Moisés, pedras lisas, pedras rústicas, ou com degrau, ou sem degrau, ou um local para se colocar a arca, um local separado para o sacerdote. Havia todo um pátio cercado de muros, o pátio, havia os átrios, onde o povo ficava, no pátio ou nos átrios, varandas, para proteger do sol, para proteger da chuva. E lá no templo sagrado entravam os levitas, entravam os sacerdotes, e no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, entrava apenas o sumo sacerdote. Então,
É assim como que é? Tudo num sentido já material. Pedra. E Jesus então vai dizer, não ficará pedra sobre pedra neste templo feito por mãos humanas. Deus não vai habitar em templo feito por mãos humanas. Então, onde Deus vai habitar para nós adorarmos? Ele vai habitar dentro de nós. Nós, de verdade, já fomos criados do pó da terra para sermos casa de Deus, templo de Deus, para o nosso espírito que Deus nos dá, o espírito que vem de Deus, que diz a palavra que o pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Então esse espírito que nós temos, o nosso espírito já é de Deus, já vem de Deus, e ainda vem o Espírito Santo de Deus para viver com o nosso espírito, habitar conosco. Ele bate a porta, nós abrimos a porta, ele entra e vem cear conosco, nós com ele, vem viver, habitar em nós. É o Espírito Santo da promessa, é a culminância da salvação, é estarmos eternamente com Deus. E essa salvação começa já agora, aqui com a habitação do Espírito Santo. Somos selados para a eternidade, para a vida eterna, é o penhor da herança, é a habitação do Espírito Santo conosco. Então essa é a resposta que Jesus vai dar. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Não é no lugar deste mundo, é em você mesmo. É o Espírito Santo habitando em você, onde você estiver. Você é o verdadeiro adorador. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então o caminho da orientação dos judeus, Jesus nasceu entre os judeus, então a salvação vem dos judeus, a palavra, o Messias, a salvação, o Espírito Santo, a promessa, os profetas, tudo vem dos judeus. O caminho traçado ali, seja de Gênesis, seja de Êxodo, seja Abraão no Gênesis, seja Moisés a partir do Êxodo, seja Davi, todo vai para o Espírito Santo, para os profetas, para Joel, para Ezequiel, o novo Espírito, o Espírito Santo, para o Messias, o Salvador vem dos judeus. Este é o caminho, é ele quem batiza com o Espírito Santo. Então essa salvação, esse conhecimento vem dos judeus, vem da palavra, vem das escrituras judaicas que ficaram ali guardadas, preservadas pelo povo judeu. É o povo eleito, é o povo da salvação. Então os samaritanos devem aqui ceder realmente ao Messias, se entregar ao Messias que vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. Você precisa aceitar, crer, confiar em Jesus, o Messias, que vem dos judeus, para que você seja batizado com o Espírito Santo. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, o Pai realmente disse desde o princípio, nos criou para isso, para adorarmos a Deus, para viver conosco, para estar conosco como Deus, como Criador, como Senhor, como Pai. E nós vivendo uma vida plena de alegria, de liberdade, uma vida que vale a pena viver, a vida que Deus nos dá, com tudo que Deus nos dá, realmente glorificando, agradecendo a Deus pela criação, por sermos, por existirmos, por vivermos tudo. Nós viemos de Deus, dependemos de Deus, Ele cuida, Ele nos sustenta, Ele soprou em nós o fôlego da vida, o Espírito, o seu Espírito nos fez alma viventes. Então tudo que temos, toda a alegria que desfrutamos, todas as experiências que temos, tudo que recebemos, vem de Deus, veio do amor de Deus, vem do amor de Deus a cada dia para a nossa vida. Então adoramos por tudo isso, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, porque Ele é Deus, porque Ele é tudo para nós. Então somos verdadeiros adoradores quando adoramos o Pai nessa reflexão, neste conhecimento, em espírito e em verdade, na unção, no batismo com o Espírito Santo, que nos dá o discernimento de quem é Deus, o que somos nós, como devemos adorá-lo. Então nós o adoramos. O Espírito Santo nos dá o poder para adorar, o poder para pregar, o poder para orar, o poder para viver de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo é a água viva dentro de nós, que nos dá o caminho certo
Não é ensino de homens, não é doutrina de homens, não é vento, não é mentira, não é engano, não é mal entendido, não é cego guiando cego. É o próprio Espírito Santo de Deus nos revelando a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Na unção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na sabedoria do Espírito Santo. E ele vem, ele está dentro de nós. Ele move todos os nossos neurônios, ele move toda a nossa boca, a nossa língua, nossos gestos, nosso caminhar, nosso falar, nosso entender, nosso discernimento. Então nós realmente, com o batismo com o Espírito Santo, com o Espírito Santo habitando em nós, nós realmente podemos nos tornar os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. São aqueles que ouvem a palavra, creem na palavra, guardam no coração, nasce a fé, o propósito de obedecer a Deus, e Deus confirma, batiza com o Espírito Santo e dá unção, dá mover da água viva, da condição de nós, então, adorarmos a Deus em espírito e em verdade, entendermos, conhecermos a Deus, conhecermos a palavra de Deus, conhecermos a vontade de Deus, conhecermos as revelações de Deus, conhecermos e termos poder para obedecer, para fazer, para a glória de Deus. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Então você batizado com o Espírito Santo, você com fé, você com a palavra escrita no coração, você entendendo, discernindo, você vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Ezequiel já havia profetizado dessa forma. Vocês só vão conseguir obedecer a Deus e adorar em espírito e em verdade, cumprir a palavra de Deus e pregar e viver como Deus quer, quando receberem um novo coração e um novo espírito, o batismo com o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te batize com o Espírito Santo e que a água viva possa jorrar de dentro de você para a vida eterna. Que Deus te abençoe eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.